Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto super importante: como a nutrição pode ser de verdade a maior aliada no controle do diabetes mellitus. A gente vai mostrar com base na ciência um guia bem prático, sabe? Para transformar a comida em sinônimo de saúde e qualidade de vida. Receber um diagnóstico de diabetes, nossa, pode ser um baque, né? Traz um monte de dúvidas, de incertezas, mas olha, a notícia boa é que uma das ferramentas mais poderosas para retomar as rédeas da situação está literalmente no nosso prato. E por que esse assunto é tão relevante? Bom, só no Brasil a gente está falando de mais de 20 milhões de pessoas convivendo com diabetes. Isso mostra que saber lidar com essa condição é, na verdade, uma questão de saúde pública. Uma coisa que afeta todo mundo. E o poder de uma mudança consciente na alimentação é impressionante. Uma dieta certinha, bem consistente, pode diminuir os níveis da hemoglobina glicada, que é aquele exame-chave para medir o controle do diabetes, em até 2%. Para se ter uma ideia, isso é um impacto parecido com o de muitos remédios. Ok, então vamos entender a base de tudo. O que é o diabetes? É uma condição em que o corpo não dá conta de usar glicose, o açúcar do sangue, do jeito certo. E aí, cada coisinha que a gente come tem um impacto direto nesses níveis de glicose. Por isso, a nutrição não é só um detalhe, sabe? Ela é a linha de frente do tratamento. E para que essa mudança toda não seja um bicho de 7 cabeças e se torne algo para a vida toda, o tratamento é pensado em fases, tipo um roteiro mesmo. Começa ali com o diagnóstico e a estabilização, focado em aprender e controlar a situação no início. Depois, a gente avança para a otimização nutricional, que é quando se adota um padrão de alimentação mais saudável. E, por fim, vem a manutenção, para garantir que esse estilo de vida vire um hábito. É um passo a passo que deixa tudo bem mais fácil de levar. Então, vamos lá para a fase 1. Nas primeiras 4 semanas, o foco total em ações que dão um resultado rápido, de alto impacto, para estabilizar o controle do açúcar no sangue. São os primeiros passos e talvez os mais importantes. E que passos são esses? Olha, são 4 coisas bem simples e diretas. Primeiro, tirar o açúcar visível, como o do cafezinho e o de refrigerantes e sucos. Segundo, trocar carboidratos refinados, como pão e arroz branco, pelas versões integrais. Terceiro passo, virar meio que um detetive de rótulos, para achar aquele açúcar que fica escondido nos alimentos. E por último, o quarto, fracionar as refeições ao longo do dia para evitar aqueles picos de glicose. Beleza, passou essa fase inicial, a gente entra na de otimização. Agora, o objetivo é ir além, é adotar um padrão alimentar que já foi estudado e comprovado cientificamente. Isso vai garantir benefícios para o coração, para os rins, para o corpo todo, pensando lá na frente. E o legal é que não precisa inventar nada mirabolante. Padrões como a dieta mediterrânea e a dieta DASH, por exemplo, já são super conhecidos por funcionarem muito bem. O foco delas é em comida de verdade, sabe? Muitos vegetais, grãos integrais, gorduras do bem e proteínas magras. E isso ajuda não só no açúcar do sangue, mas também na pressão e na saúde do coração. Um conceito muito importante aqui é o tal do índice glicêmico, ou IG. Ele basicamente mede o quão rápido um alimento faz o açúcar no sangue subir. Esse guia aqui deixa bem claro: alimentos de baixo IG, como feijão e batata doce, liberam energia devagarinho, mantendo a glicemia mais estável. Já os de alto IG, tipo o pão branco, dão aquele pico rápido e depois uma queda brusca. A grande estratégia é dar preferência para a turma da primeira coluna, que mantém a energia constante. Entender o índice glicêmico é ótimo, mas como é que se aplica isso no dia a dia na correria? Para facilitar a vida, tem uma ferramenta visual que é fantástica. O método do prato saudável é um jeito super simples de garantir que toda refeição seja equilibrada, sem precisar ficar pesando comida ou fazendo conta. E a regra não podia ser mais fácil de decorar. Pensa num prato. Metade dele tem que ser preenchida com vegetais. A outra metade a gente divide em 2 partes iguais. Um quarto para proteínas magras e o outro quarto para carboidratos de qualidade, de preferência integrais. Então, o segredo é sempre começar pela maior parte do prato. Encher metade dele com vegetais como brócolis, folhas verdes, tomate, abobrinha. Isso garante um monte de fibras e nutrientes e o melhor, com um impacto bem pequeno no açúcar do sangue. Agora vamos para aquele 1/4 de carboidratos. Aqui a escolha faz toda a diferença. Escolher arroz integral, batata doce ou leguminosas como feijão e lentilha, isso fornece energia de um jeito lento e constante. É exatamente o que se busca para fugir dos picos de glicemia. E para fechar o prato, o último quarto é o das proteínas magras. Peixe, frango, ovos, tofu
são opções excelentes. Elas dão aquela sensação de saciedade, ajudam a manter os músculos e, o mais importante, não fazem o açúcar no sangue disparar. Essa pirâmide alimentar aqui, que é adaptada, só reforça o que a gente acabou de ver com o método do prato. Lá na base, o que se deve comer mais, os vegetais. E lá no topo, o que precisa de muita, mas muita moderação. É só mais uma forma visual de gravar as prioridades. Olha, tão importante quanto saber o que colocar no prato é ter bem claro o que pode atrapalhar o controle, né? Alguns alimentos podem dificultar bastante o manejo do diabetes e, por isso, devem ser consumidos com extrema moderação ou até mesmo evitados. A lista aqui é bem direta. Primeiro, os açúcares de adição, que estão nos doces, refrigerantes, sucos industrializados. Eles causam picos gigantes de glicose. Depois, as gorduras ruins, de frituras e ultraprocessados, que aumentam a inflamação e a resistência à insulina. E, por fim, o álcool, que tem o risco sério de causar hipoglicemia, que são aquelas quedas perigosas de açúcar no sangue. E com isso, a gente chega na fase de manutenção. É a fase de viver bem com o diabetes no dia a dia, a longo prazo. Então, vamos juntar aqui as mensagens mais importantes para ter uma vida saudável e com qualidade. Aqui, olha só que resumo prático dos pilares para o sucesso. Primeiro, controlar a qualidade e a quantidade dos carboidratos. Segundo, usar sempre o método do prato como um guia visual. E também, focar nas fibras, dar prioridade para as proteínas magras, escolher gorduras boas e, claro, se manter bem hidratado, sempre com água. E essa aqui é a mensagem central, a que fica. O diabetes não é uma sentença, muito pelo contrário. O controle é totalmente possível e a alimentação é a ferramenta mais poderosa e acessível nessa jornada. É um caminho de empoderamento que acontece nas escolhas de todo dia. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa jornada é construída um passo de cada vez, uma escolha de cada vez. A pergunta que fica é: qual é o primeiro pequeno passo, a primeira escolha saudável, que dá para fazer ainda hoje para começar ou para continuar essa transformação?